O nosso estilo continua conversando com o Tiago Oliveira. Ele é bacharel em Direito e também síndico profissional. Isso mesmo, é uma nova profissão. Ela está aí regulamentada e ela vem trazendo uma nova realidade para os condomínios, para os problemas dos condomínios e para principalmente gestar os condomínios de uma forma em geral. Tiago Oliveira, a gente sempre fala assim, quando acontece algum problema no condomínio, né? Ah, é culpa do síndico, chama o síndico, tudo é o síndico, né? E acaba transparecendo que o síndico é o empregado daquele condomínio, né? Essa relação entre condomínio e síndico de empregabilidade existe? Ele é o empregado do condomínio ou ele é o gestor do condomínio? Em nenhuma hipótese, né? O síndico jamais ele pode ser considerado como empregado do condomínio. Logo, ele não está submetido às leis trabalhistas, né? E outras convencionais. O síndico ele é um contratado pelo prédio, ou seja, um profissional que tem um contrato com o condomínio. Como é feito esse contrato? Como o síndico convencional, que já falamos também, que é o síndico eleito entre os proprietários, o síndico profissional ele também é eleito numa assembleia de condomínio. Ou seja, através do consenso, né, dos proprietários, se elege a contratação desse síndico. Logo, a sua vigência também acaba sendo a vigência que estipulada na convenção ou na falta desta do Código Civil, que é de 1 a 2 anos, a depender da convenção. Então, por esse período, esse síndico é contratado. Partindo dessa contratação, o síndico segue os mesmos parâmetros do síndico convencional. Interessante, tanto para o síndico convencional, tanto para o síndico profissional, é fazer os seus recolhimentos, né? Então, por conta do próprio profissional, ele faz o seu recolhimento legal, o previdenciário, né? Mas de forma nenhuma ele pode ter vínculo empregatício, ele não tem esse caráter. Isso já é pacífico, né? Ou seja, o profissional não é funcionário, não é empregado do condomínio. É verdade, até porque a gente nota muito assim, né, em situações de condomínio, às vezes quando tem algum problema de uma obra extra ou de algum tipo, né, de intempérie que houve, geralmente nem todo mundo gosta de se envolver, tem muito isso, né? Entre o condomínio são meia dúzia só de gente que gosta de ir e ninguém gosta de pagar também a taxa extra ou algo extra que vem além do condomínio. Então, é aí que eu acho que a importância de um síndico para tentar amenizar essa situação e tentar entrar em conformidade com todo mundo, porque muita gente não frequenta as reuniões de condomínio e também contestam tudo que é decidido ali. E posteriormente, isso, né? Exatamente, e isso é meio complicado para vocês, né, administrar um imóvel, para gestar um condomínio, uma controvérsia dessa. Exatamente. Então, ligado a essa problemática, aí volta a atuação do síndico profissional, que embora não é considerado empregado do condomínio, ele está à disposição do condomínio, ou seja, ele empresta um serviço. A questão de não ser empregado é no sentido de não estar submetido às leis trabalhistas, né, e logo aos recolhimentos, aos encargos, que por sinal são altíssimos, né, de um funcionário. Manter um funcionário hoje, seja no condomínio, seja em qualquer outra entidade, tem um custo elevado. Como profissional não teria esse valor agregado, apenas o valor acordado na Assembleia, acordado com o profissional, né, mediante contrato, que também é de fundamental importância. O síndico, nessa atuação, é bem visto por algumas vertentes, né? Às vezes o proprietário gosta da relação que tem, né, no caso hipotético, com o Joaquim ou com a Maria, mas quando se torna síndico, cria uma certa rejeição. Então, eu acho que é o próprio cargo, não? O cargo do síndico, ele já é sisudo pela própria natureza. Exatamente. Né? O que se tem hoje é que as pessoas acabam não querendo assumir esse cargo, né, mas também acaba criticando muito a atuação do síndico profissional, do síndico convencional. O síndico profissional, ele entra na questão interpessoal. Então isso é muito importante na contratação, porque ele é uma pessoa de fora, né? Ele não tem interesse, Thiago, direto, né? Te interrompendo muitas vezes, né, vendo você falar, e isso acontece mesmo, tá, gente? Muitas vezes um condomínio quer eleger um morador para ser síndico por uma questão de economia ou por estar mais próximo daquela pessoa que mora ali, vive ali, mas na realidade a gestão fica comprometida, né? Porque às vezes a pessoa não tem a ideia global daquela gestão daquele condomínio ou não tem o tempo suficiente para se dedicar, e é nisso que eu acho que o síndico profissional ele ganha, né? Nessa Exatamente. Questão da atuação mesmo à frente daquele condomínio, né? Daquela situação. Exatamente. E eu julgo errado falar que o síndico profissional tem um valor a mais, porque se parar para analisar todo o profissional,
né, todo o trabalho desenvolvido por ele, muitas vezes o valor que se paga a esse profissional retome mais de 100% de melhorias para o condomínio, então, de economia também. Então, né, acaba não sendo valor a mais, mas em compensação o que ele está recebendo está agregando com o seu trabalho economia para o condomínio está sempre em dia, principalmente em Guarapari, que a gente tem uma demanda de turistas, né, condôminos que não moram, que não residem na cidade, então quando chega quer ver o bom funcionamento, né, quer ver um funcionário recrutado, quer ver um funcionário uniformizado, as manutenções em dia, quer estar satisfeito, né, com a sua TV funcionando, com o seu interfone, né, com a entrada e saída funcionando, com o controle da portaria, que também está muito ligado à segurança, né? Então, esse profissional acaba atendendo o condomínio, porque ele está para isso. Ele não é um síndico convencional que foi eleito, mas tem outra atribuição, que acaba falando, em alguns casos a gente ouve, não, eu não vou descer, eu não vou resolver esse problema. Então, é interessante que, na contratação deste profissional, verifique qual é o trabalho, o perfil profissional deste capacitado, né, para que atenda de melhor forma o condomínio. É interessante que o síndico possua o seguinte perfil, que possua visitas periódicas no prédio, né, se não todos os dias, pelo menos 6, 5 vezes na semana, esteja passando no prédio, esteja acompanhando de perto todas as obras, o recebimento de material, a execução delas, né, os funcionários, que é interessante também. Que é muita coisa, né? A gente olhando você falar, é incrível. A gente acha que em condomínio às vezes é assim, mas é realmente... eu estou vendo você falar, está passando um filme na minha cabeça aqui. É impressionante o volume de problemas que se tem e que muitas vezes não são solucionados, porque, isso aqui depois de verão resolve. Exatamente. Essa parede aqui depois a gente pinta, que não tem necessidade agora, e só vai acumulando serviço. Exatamente. E o que muito se vê é que quando não se resolve um problema de imediato, aquele problema agrava, né? Então você tem hoje uma pequena fissura num cano no condomínio, num exemplo, né? Que se não foi visto, né? Porque o ideal é que o síndico faça vistorias periódicas, inspeções no prédio, né? E se ele detecta um problema de imediato, ele consegue solucionar no menor custo, sem causar transtornos. Então se vê muito nos condomínios um vazamento que não foi visto, passou um tempo e que influenciou no armário de apartamento embaixo, já chegou lá na garagem e que o dano se tornou maior por falta de uma presença no prédio, por falta de uma vistoria, por falta de uma presença, principalmente do síndico e também de uma administração que é acessória. É verdade, eu conheço gente que tem problema de filtração em apartamento que veio, né, pela fiação e molhou a sala inteira, estragou os móveis e demorou uma semana para consertar porque o síndico, justamente, que morava no prédio, não estava no prédio, estava viajando. Então precisou-se esperar a volta do síndico para se resolver o problema, porque a parte de cima que estava vazando e não tinha gente, enfim. E isso é muito comum em Guarapari, né? Sim, a gente tem muito condomínio, sabe que os problemas são diários aqui, né? São diários. Então, principalmente com o maior fluxo, né? O interessante também é o síndico fazer um inventário do prédio. O síndico profissional, quando assume um prédio, ele detém toda a responsabilidade, né? Diferente de um síndico convencional, que normalmente, por ser um condômino, né, muito se releva. Então ele fez um serviço errado, se faz novamente, os condôminos toleram porque normalmente é um síndico voluntário, tem apenas a isenção do condomínio, ou em muitos casos nem a isenção do prédio, e diferente do síndico profissional, ele é capacitado, ele tem responsabilidade com o prédio, com o condomínio, tem que estar atuante. O inventário do prédio é de fundamental importância. O que seria inventário? É a relação de todos os bens do condomínio. Porque o síndico é responsável. Na hora de fazer um descarte de uma peça de um elevador, por exemplo, ele precisa apresentar para os condôminos. A transparência também é de fundamental importância. A peça substituída, é interessante, embora pouco se adota, mas o síndico de fora, normalmente ele é mais fiscalizado, né? Porque ele é de fora e os condôminos estão numa fase de experiência, ou então é um terceiro que não tem um apartamento, né? Então, quanto mais transparência possível, né? Como eu estava falando no exemplo, se fez um serviço, se fez a manutenção, fotografa, registra, faz um histórico, pega uma testemunha, participa um morador. O Conselho Fiscal também é interessante estar trabalhando por perto junto a este profissional. Com certeza, gente, olha, o Thiago Oliveira deu uma aula pra gente aqui de síndico profissional, isso é muito bom, né? A gente que mora em condomínio, em Guarapari tem muitos. Olha, parabéns, sucesso, muito bom. Importante a presença do síndico profissional, né? Obrigado, Alfredo, obrigado a toda a TV Guarapari, tenham todos um feliz ano novo, próspero. Com certeza. E abençoado por Deus. É isso aí, parabéns, sucesso, vou ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da cidade de saúde, voltamos amanhã com mais versão aqui na TV Guarapari, cada vez mais perto de você.